Nós recebemos na Casa Carbono Zero o Geraldo da Drymax. Nós tivemos um bate-papo muito legal com ele sobre os benefícios de utilizar os impermeabilizantes da Drymax. Aí, Felipe, o processo de cura do concreto com o Drymax acontecendo dessa maneira mais eficiente, ele minimiza os espaços vazios que ficam na peça de concreto, vamos chamar assim, pode ser uma coluna, uma viga, uma coluna ou a laje, a própria laje. E minimizando esses espaços vazios, ele deixa esse corpo mais denso, né, mais fechado, mais duro. É como eu comparo o chocolate soufflé, que é todo aerado, com a barra de chocolate. A barra de chocolate, com certeza, é mais resistente. Uhum. Essa resistência, esse ganho de medida, a gente tem isso em teste, chega a ser 5 MPAs a mais. No seu traço, você está com uma laje de 25 MPa, ela vai acabar com 30. Por esse aspecto, não é o produto que fez isso, é a eficiência da saída d'água que trouxe esse ganho. Então isso é muito legal, porque você minimizando espaço, você blinda a peça. E a parte que eu vi lá, que tem o concreto com o Drymax, que não entra água, ele é impermeável. O que é o que acontece? Isso é por causa desses furinhos que está fechado, não? Aquela pecinha que aparece no filme lá, Isso. Na verdade aquilo lá foi uma superdose que blindou mesmo a peça de verdade. A gente, se for fazer uma parede, não é interessante a gente fazer daquela forma. Ah, entendi. Porque senão você não vai aderir uma tinta, não vai aderir uma argamassa colante para colocação de uma cerâmica, por exemplo. Então, mas se você quiser blindar, você aumenta a dosagem, ela blinda mesmo. E a Drymax dá essa característica, você consegue uma absorção superficial de umidade para poder ter uma ponte de aderência para aplicação de outros produtos, né? Ah, entendi. Então tem esse Tem que não ter foi esse feito, aspecto. tem que ter esse aspecto. É. Não foi feito para ser 100% Blindado, não. blindado por alguma coisa. Mas você passa um silicone aí, um siloxano, que é a base de silicone, são produtos que têm uma blindagem de água potente. A água não para nada, né? Bate água, ela corre. Também você não pinta, você não faz outra coisa. Sim. Então é muito interessante essa situação, é um ganho muito bom. Um ganho muito bom. E hoje o Drymax, o pessoal usa com qual a finalidade? Assim, hoje o teu maior cliente, ele busca mais a parte de impermeabilização, mais a parte de resistência a mais MPA, o que é o... O objetivo principal que eu costumo apresentar ao Drymax de uma maneira mais eficiente é a economia que você faz e a facilidade com que você traz a sua obra. Assim, o mercado usa sistemas de impermeabilização químico, né? A gente usa tudo à base de acrílico, siloxano, PU, enfim, várias bases, várias tecnologias somadas. Então, o mercado de impermeabilização vem de sistemas de impermeabilização. Então, quando a gente faz um baldrame, por exemplo, chega a usar 5, 6 produtos diferentes. Um desmoldante da madeira, um plastificante para o concreto, um impermeabilizante para o concreto. Aí terminou, curou, vem uma outra cobertura superficial, ou uma emulsão asfáltica, uma argamassa polimétrica, enfim. São várias combinações diferentes para se ter um resultado final. E o Drymax, o que ele traz? Ele, num único produto, já funde a peça e ela nasce totalmente impermeável, não havendo necessidade nenhuma de terminar. Eu ganho velocidade de obra, ganho economia e ganho eficiência. Isso é um ganho muito grande. Vem os outros ganhos que é o apelo da casa, que é no CO2, né? Você está diminuindo mão de obra, tu está diminuindo produtos que tu vai colocar, tu está diminuindo manutenção, isso é muito grande. E como é que é essa questão do zero carbono? Zero carbono absoluto, não temos nada, porque a gente não usa nenhum produto mineral, né? São só minerais, 100% mineral, e não é um mix. Se fosse um mix, qualquer outro copiaria. O grande pulo do gato é a fusão com que é feita a união desses minerais. Nem eu sei, na verdade. É uma fórmula, segredo industrial. Ele funde em tempos diferentes, temperaturas diferentes, combinações diferentes. E depois refunde tudo no final. Mas o grande negócio dessa história toda, que você tocou um ponto importante, é que todo o sistema usado no mercado químico, ele tem uma validade. Ele sofre alguma degradação pelo tempo. Né? E tanto isso é verdade que as patologias provam isso. As pessoas usam os produtos e a patologia volta a aparecer, né? E Drymax, o que ele oferece? Ele oferece longevidade. Ele é inerte, mineral, ele não reage com absolutamente nada, ele não se desgasta com o tempo, ele fica eterno. Deixa eu colocar um problema nisso aí agora. Existe a falta de informação sobre essas questões, por isso que a gente está no documentário falando isso. Eu converso com muita gente sobre toda a inovação da casa. Como a gente falou agora, nós temos alguns segredos que a gente não pode contar. Claro. E assim tem do grafeno no concreto, tem vários. Só que nós temos nós temos que informar as pessoas para elas terem segurança nos produtos. Sim.
Nessa questão, quando a gente fala em longevidade do produto, eu já falei com vários do mercado, não com o Drymax, mas com vários outros elementos, que a falta de conhecimento faz com que as pessoas não queiram entender, não acreditar. O que a gente tem que falar na cabeça dessas pessoas? Eu tenho uma teoria depois, mas eu queria entender o que a gente pode falar para essas pessoas que não estão abertos à inovação e começam a dizer, mas eu acho que isso não vai durar, vem um monte de pedra na mão. Mas isso não vai durar, mas eu acho que isso não é assim, mas isso é desse jeito. E o que é que vocês falam quando vem esse cara fechado? Eu posso falar desse cara que está dentro da caixinha que não evoluiu, né? Bom, é bem interessante isso, porque é esse ponto que realmente eu encontro. Eu, como estou no comercial na frente, encontrando vários questionamentos, as pessoas realmente vêm com essa questão, mas que garantia você dá? Como é que você pode garantir que esse produto é longevo, assim como você está dizendo, né? E a comparação é bem simples que eu faço. No concreto, nós temos a composição do concreto é o seguinte, é cimento, areia e agregado, que pode ser um pedrisco, pode ser um outro agregado, sempre mineral. Mas Drymax mineral. Eu tenho uma combinação aqui 100% mineral. Não existe nenhum produto químico aqui dentro. Nenhum, né? E eu comparo isso com uma rocha na natureza. Então, normalmente eu costumo fazer a comparação. Quanto tempo dura uma rocha na natureza? Eu não sei dizer, ninguém sabe essa questão. Vai achar um chato lá e vai começar a mas daí deixa ele. Ela não se degrada com o sol, ela não se degrada com uma ação química que se joga superficialmente, pode até manchar ela superficialmente, mas não há uma degradação. Então um produto, é um resultado final inerte. Inerte significa não reage com absolutamente nada. Então essa longevidade que a gente pode garantir de uma maneira tranquila, né? Já um produto químico qualquer, a base acrílica, a base de qualquer outro produto químico, ele pode sofrer reações químicas, até de combinações químicas diferentes, né? Que pode atacar, ou ele pode ter um ciclo de vida que começo, meio e fim. E já o mineral não, porque ele não tem essa degradação. Nós temos aqui um dos produtos que a gente colocou aqui foi o vergalhão de fibra com grafeno. Aí muitos no Brasil começam assim, não, mas espera aí, que esse aqui eu nunca usei, não sei como é que é. Talvez acontece com o Drymax, ou, por exemplo, estou dando o exemplo do vergalhão, que é um dos nossos parceiros, que eu falo muito sobre ele, e aí o pessoal, por não usar, não entende. Só que isso já existe há 50 anos no mundo, não é novo, então não é novo. Não. Talvez é novo para a pessoa que está participando, e ela tem as suas crenças, e ela não está aberta para entender isso, como a pedra, não é novo, o minério, o mineral, já existe. Desde que o mundo é mundo. Então as pessoas têm que entender lá atrás o que é o produto, não dentro do conhecimento delas, mas dentro do que é a lógica dele. Mas há uma justificativa para esse questionamento que você fez, e é importante esse questionamento porque a gente encontra isso em muitos lugares. A tecnologia de impermeabilização hoje está um pouco melhor. Hoje existe uma consciência um pouco maior, até advindo da própria mídia eletrônica, digital, que passa a informação numa velocidade muito maior. Mas ainda é muito pouco usado o impermeabilizante. Eu estou dizendo qualquer impermeabilizante, nem o Drymax, tanto quanto os químicos, são muito pouco usados ainda. E quando são usados, as pessoas querem usar as coisas mais baratas que existem no mercado. Pois é. Aí fatalmente vai encontrar a patologia mais cedo. A patologia vai vir. O barato mais sai cedo, o barato sai caro. E não é isso, a gente tem que buscar excelência. Claro que o Drymax, não estou justificando o Drymax, o preço dele, mas ele tem um custo comparado aos sistemas, 1/3 do preço. Ou metade do preço. Mas nessa questão de custo, assim, ó, a gente está olhando numa obra, numa casa, num empreendimento, tu quer ter lucro, tu quer ter uma obra de qualidade, tu quer ter longevidade. E falando em economia em CO2, que a gente está diminuindo a poluição, eu quero diminuir a poluição. Ninguém quer aumentar a poluição. Não. Só que às vezes a pessoa não quer pagar para diminuir. Só que o que acontece é que as pessoas estão pagando para aumentar. Elas estão pagando mais caro, talvez fazem um produto mais barato que a obra não vai durar, vai dar manutenção. No total, ele vai desembolsar mais dinheiro do bolso e vai prejudicar a natureza. Ele vai gerar mais carbono ainda, porque ele vai fazer a mesma operação várias vezes. Várias vezes. Então, nesse caso que tu está falando aqui, né, do Drymax, tu tem um produto de qualidade que vai te dar longevidade na obra, não vai te dar manutenção, vai diminuir processos, só que as pessoas têm que enxergar. Se tu vai pegar aquele cérebro simples, que vai dizer assim, não, qual é o produto mais barato? Na obra tem isso aqui, ó. Quanto é que é o mais barato? E ainda vai colocar, diz assim pro parceiro dele, não, bota um pouquinho menos, não precisa. Mas tu não tá olhando no modo geral.
Na Casa Carbono Zero vai um livro junto, né? Vai mostrando todos os processos que foram acontecidos. E o selo Carbono Zero que está saindo por causa dessa obra, ele vai um manual dizendo o que foi colocado na obra, por exemplo, a gente está falando do Drymax, e quanto isso vai gerar de impacto financeiro. Porque quando a gente fala em CO2, está falando financeiro. Sim. Porque se eu diminuir CO2, eu diminui manutenção, eu diminui a aplicação, eu diminui mão de obra, eu aumentei a vida útil do produto. Tudo isso é preço. Então, se tu vai comprar uma casa com um livrinho, talvez o corretor não vai poder explicar. Imagina se nós fôssemos vender uma casa. O corretor não ia saber o que tu sabe. Sim. E se soubesse, não ia dar tempo de explicar. A combinação de tudo isso ao mesmo tempo. E não ia dar tempo de explicar tudo. Não. Então, ele tem que dizer assim, olha, vai um manual junto com a casa, que nesse manual é uma garantia, um certificado, então, né? É uma certificação que tudo que foi colocado na casa, ela vai durar mais. Vai ter menos CO2, mais eficiência, menor custo. Quando a gente fala em custo de CO2, está ligado a custo de dinheiro também. Sim. Tu colocou o exemplo do Drymax também, é ligado a custo de dinheiro. Sim, não tem como ser diferente. É isso, essa busca aí do ideal de construção, de sistema construtivo, é uma coisa que é uma necessidade nossa, do Brasil. Fala do Brasil. Porque o nosso sistema construtivo é muito à base de cimento e alvenaria. Então, a gente tem o dispêndio de materiais e, além do que, nós temos um clima de um país bastante úmido. E a gente sofre não só do ar, como da terra, a umidade. Demais, então, nós temos umidade vindo de todos os lados. A gente chama as pressões negativas e positivas que influenciam na obra. Então, nós temos necessidade, sim, de defender essa edificação de uma maneira, até porque é um custo que foi feito. Aquilo foi despendido um dinheiro para construir. Não importa se foi residencial, industrial ou comercial. Ninguém quer que aquela obra sofra pelas patologias. Querem que elas durem bastante. E quando fica na parede, aquele mofo, aquele não só feio, mas ruim para a saúde, prejudica a obra. O Drymax, ele tem um resultado visível nesse caso. Ele né? blinda, na verdade. Porque essas peças todas estão blindadas, a umidade não vai passar. E a gente costuma dizer que esse concreto, esse reboco que seja, ele respira. E onde o produto, tudo que respira, guarda umidade. Não guardando umidade, não tem resultado de fungo, né? Então a mulher, aquela que está sempre preocupada com os mofos, com a sujeira, ela tem que olhar agora na hora da obra, antes de, pensando lá no futuro, olhar no que vai escolher. Verdade, Felipe. Olha, eu já vi vários casos de obras caras, condomínios fechados como esse, de obras bonitas, lindas, muito bem arquitetadas e executadas, inclusive. E aí esqueceram ou negligenciaram a questão da impermeabilização. E o que a gente observava? Uma economia de 1,5%, 2% do valor da obra impactou, por exemplo, em grandes armários embutidos, planejados, que depois umedeceram e perdeu tudo. Quer dizer, uma economia, que eu chamo de economia burra, ela influenciou e comprometeu um custo muito mais alto. Economia, é o burro que não é a economia que é burra. Isso é economia, exatamente. Só que na obra, tem vários detalhezinhos. É isso, aquele valor é valor aqui, é valor ali. E às vezes a pessoa ela é tentada a diminuir algumas coisas. E como não aparece, eu vou botar ou não colocar o produto. E aí vem as opiniões dos outros. Sim. Mas não precisa. Eu coloquei e não adiantou. E aí a gente quer se enganar. O comprador, ele quer se enganar. Eu acho que 10 falaram que tem que colocar impermeabilizante. Um falou que não. Mas aquele um pode ter razão e ele vai se deixando a levar. Só que aí a gente coloca, né? A economia burra, o burro que vai escutar essa parte. Mas na obra, não é porque a gente está falando agora da Drymax, a gente está aqui fazendo a explicação pro pessoal entender o que é o sistema, o que é a Drymax, o porquê, a importância, mas na obra, a umidade, eu acho que é o principal produto para deixar a obra de qualidade ou não. Isso, eu vou falar umidade e coloco também o mofo e tudo mais, durabilidade, mas eu coloco a questão de temperatura, porque tu vai ter uma obra úmida, uma obra que vai... Então, tu cuidar da temperatura da obra e ser uma obra saudável, com umidade, eu acho que esse é o principal ponto. Antes da beleza, antes de qualquer outro item de tecnologia, antes de tudo, isso é algo que não teria que ser negociável. Exatamente. Eu deveria até ser meio que obrigatório, até. Teria que ser. Porque você mantém a saúde das pessoas que vão habitar aquele local. Aqui nós estamos no Arroio do Sol, né? Hoje, um dia ensolarado, aparentemente não tem umidade nenhuma. Mas esse vento que a gente está sentindo é um vento que está vindo do oceano.
É salgado, não é só água, é água e sal. Sal. São os maiores agressores de qualquer edificação. Né? E ela sendo blindada, uma vez blindada, você nem a sua parede externa vai ter esse tipo de patologia de mofo, como você citou, que isso é muito comum no litoral. Nossa, você olha demais. as edificações, todas estão manchadas e sujas. As fachadas de prédios na beira-mar desplacam pastilhas, desplacam cerâmica, porque a agressividade é enorme, essa umidade em vapor, ela é extremamente agressiva, tanto quanto a umidade negativa que vem do solo. Então, eu vi uma reportagem uma vez nos Estados Unidos, que lá tem bastante mofo também, o pessoal tem esse problema com mofo, e o mofo teve uma atriz famosa lá que faleceu porque a mansão dela estava cheia de mofo. Então, aí é um outro sistema, construtivo que eles têm lá. Mas aqui, as pessoas, talvez a gente não tenha um estudo que as pessoas morreram por causa do mofo, alguma coisa assim, porque é outro estudo, lá talvez por ser uma artista famosa, eles foram a fundo. Mas quantos problemas de respiratórios e doenças a gente tem aqui, que é óbvio que é do mofo, e que é da má qualidade do ar por causa da construção. O mofo é um agente que não é estudado. Agressivo. Que a gente diz, o Felipe está exagerando, não é. Não, mas a gente não sabe, não é estudado. Só que o desconfiômetro, e o óbvio que é, sim. Só que por não ter estudo, as pessoas dizem, eu acho que tomara que não seja. Deixa eu pensar que é o acaso da vida. Não, é tua obra que tem que ser com mais qualidade. Às vezes tem selos hoje que já certificam isso, né? Tem. Às vezes um casal jovem que tem um bebê ou dois e começam a vida já num ambiente insalubre, é um ambiente insalubre esse com mofo. Ele gera nessas crianças que estão no início da vida, na fase mais frágil, que ainda não tem as suas defesas humanas, é verdade. que demanda 5, 6 anos para uma criança adquirir, ela passa num ambiente desse, ela passa a sofrer, às vezes, doenças que ela leva para a vida inteira. Bronquites alérgicas e outras que nem eu sou médico, não sei dizer, mas eu sei que existem muitas doenças geradas por essa situação. Poxa, então, mais uma vez, é uma economia que não vale a pena. É longe, né? É longe, a gente vai longe. Aqui a gente está cuidando da água. Por exemplo, a água que a gente está cuidando, que o pessoal toma aqui, já é uma água tratada que os construtores estão tomando. A gente já que a água vai ser tratada da casa, já é uma água ozonizada, já é uma água filtrada, desde o chuveiro, para lavar frutas e tudo mais. Então a gente já cuida disso. Alcalina. Cuidar do nível alcalino e tudo mais. Então, aqui a gente já está cuidando disso. Com a estrutura da casa foi feita toda arejada, as paredes com isolamento acústico e térmico. E a gente não para pensar o quanto isso teria que ser obrigatório. Colocamos isso é obrigatório, isso a gente está fazendo para mostrar que é o documentário, que é melhor. Não, mas espera aí, essa questão de saúde pública, se as casas todas fossem assim, como ia ser? Aqui a gente teve o exemplo da água. Por causa da água da casa aqui, ela vai melhorar X%, 60% da qualidade de vida das pessoas que não precisariam ir no hospital por alguns problemas de saúde. Aí tu vai cuidar da qualidade do ar, quanto a gente não melhoraria todo um sistema por uma obrigatoriedade das casas. Eu citei o exemplo de crianças, de bebês, mas os idosos também sofrem com essa situação mais vulnerável. Não pode sair de casa também, ficar mais dentro de casa. Já ficam mais confinados, né? Então já sofrem também uma agressão que o próprio ambiente está causando neles. Até uma brevidade de vida provável, né? Porque aquilo vai trazer mais doenças e pode levar essa pessoa à falência mais rápido. Então é a questão da saúde do ambiente que você está fazendo aqui, essa sua casa, além de ter zero carbono, ela é saudável. É um ambiente limpo, um ambiente estéril, digamos assim, exato, para poder viver e trazer, criar família. Nós estamos aqui falando ainda no meio da obra, né? Até bem improvisado, a gente começou a conversar e começamos a gravar, mas eu quero te perguntar, e já para deixar registrado, do sistema comercial, como é que a Drymax está vendo para colocar parceiros? Ela já está em todo o Brasil, está colocando distribuidor, está colocando representante, como é que funciona esse? Sim, nós estamos buscando, ampliando a nossa linha de distribuidores. A princípio estamos buscando distribuidores específicos, né? Ou seja, especialistas em impermeabilizantes. Aqui na região já abrimos na feira Constru Sul, já viemos com essa intenção e houve um retorno maravilhoso, inclusive, interesses bons,
E precisamos sim, a nível de Brasil, tem muitas regiões sem representantes, de preferência representantes que conheçam o impermeabilizante, ou pelo menos saber argumentar sobre isso, né? Sim, sim. Porque para poder pontuar quais são as principais diferenças do Drymax. Se bem que informação você tem demais, né? Tem Só com a tua experiência, assim, para treinar alguém, pode ser alguma coisa do zero, você vai deixar o cara nota 10, eu não entendia nada, já estou especialista. Mas são então distribuidores que já trabalham no ramo, de preferência, né? não significa E que queiram colocar mais esse produto no seu... Alguma lojista também. O lojista que se identifique com esse produto, não tem problema, porque a gente foge das commodities. O nosso produto não é uma commodity, é uma especialidade realmente. Exato. Então quem quer vender commodity... Não adianta colocar lá na prateleira vai ficar lá porque ninguém sabe o que é. Então uma venda especializada. Tem que saber oferecer esse produto. Então existem vários lojistas de material de construção que têm essa levada técnica boa, por conhecimento de mercado, por conhecimento de produtos. E podem se interessar, a gente não tem restrição a isso não. Mas não é um produto de varejo comum. O que a pessoa ganha então? Vamos dizer, se trabalhar num produto de varejo comum, vou trabalhar com qualquer outro impermeabilizante. Sim, trabalhar com o Drymax, assim, qual o ganho maior dele? Então, primeiro que ele é diferente de tudo. Começa aí, diferente de tudo porque até validade, ele não tem validade, ele não estraga. Sim, produto... Não existe nenhum produto no mercado de impermeabilizante que não tenha validade. Todos têm validade, é norma. São químicos. O nosso, por ser inerte e mineral, ele não vence, não valida, não precisa validar, porque não estraga nunca. E se eu precisar jogar ele fora, ele é inerte, ele é mineral, não vai ofender a natureza de forma nenhuma, então ele não tem perigo nenhum. Fora isso, ele tem potabilidade. Pela Falcon Bauer aqui em São Paulo. Ou seja, você pode fazer tanque de peixe para importante. Água do ser humano, animal. Ele é inerte. Mais uma vez, você bate nesse ponto, porque essa palavra inerte às vezes passa despercebida, mas ela tem um peso gigante. Ela não reage com absolutamente nada. Não reage com absolutamente nada. E outra, o nosso produto, por não ter na sua composição nenhum outro tipo de produto, traz essas características da longevidade, de não ter validade nenhuma. Às vezes a gente até brinca, nas feiras a gente coloca o nosso produto dentro da água aberto, saquinho aberto. Sim, o que eu vi, me chamou a atenção. Você lá que faz esse saco aberto e tira e tá o pozinho aí, bota dentro da água. Tira com a colher e ele não se mistura de forma nenhuma, ele não se congina. Essa coisa não mostra as pessoas. Existem produtos parecidos no mercado, Felipe, porém eles têm na sua composição cimento e areia. Alguns, além de cimento e areia, tem também argamassa colante. E vai pozolona. A pozolona é realmente um produto nanopartícula. A pozolona, na verdade, é cinza vulcânica. Sim, ou é cinza oriunda de alto forno. Isso, alto forno. E aí misturam, traz essa característica pozolônica, assim, de não se misturar a princípio. Mas o que você começa a homogeneizar, o cimento reage com a água imediatamente, você já percebe diferença. Essa é uma diferença gritante. Que é diferente do material de vocês, não tem nada a ver. Visualmente, talvez alguém pode achar que é igual, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Inclusive, a gente atende a norma de aditivação de concreto e argamassa, que na norma brasileira diz que você pode aditivar no máximo 5% do volume do cimento com um aditivo. A maioria deles é 8%, 10%. O nosso é 4%, é 1% abaixo do que a norma pede como máximo. Entendi. Se quiser por 5%, não tem problema nenhum, mas a gente fala 4% é o suficiente. Mas deixa eu colocar assim, uma das coisas que eu falo muito sobre ganho, sobre questão financeira. Se é um produto diferente, quem trabalha com esse produto tem que ser diferente. Exatamente. Tem que ganhar diferente. Tem que ganhar diferente. Então, quem quer trabalhar com Drymax, ele é uma pessoa, uma empresa que tem uma visão de levar para o mercado uma informação melhor, com essas aplicações todas que dá para fazer, e tem que ser uma empresa, uma pessoa, um sistema mais técnico. Isso. Se ele é aquele convencional, o tradicional, ele trabalha com produto tradicional. Já existe. E ganha como o tradicional ganha. E briga no mercado por preço. Então o Drymax ele vem com essa outra pegada. Vem com essa pegada. Não temos comparação. Vou comparar com o quê? Você vai ter que somar vários produtos para comparar com o meu, que é um só. Sim, só nisso aí já ganha. O cliente ganha, isso já deu para entender. Por isso que está aqui na Casa Carbono Zero, o cliente ganha. Exatamente. E agora, mas o mercado ele tem que entender, porque precisa um puxão de orelha, o mercado precisa entender que ganha. Porque o mercado diz assim, eu quero que o cliente ganhe, eu quero tudo o mais comum, o mais convencional. Não, mas espera aí, tu não quer ganhar mais? Quero. Tu tem que mostrar algo a mais. Isso aí. Tu vai ter que levar esse diferencial lá, tu vai ter que treinar mais, tu vai ter que bater na porta de alguém, mostrar mais coisas.
Felipe, eu E tenho... aqui tem essa oportunidade. Sim, exato. Eu tenho uma coisa comigo, eu tenho muitos anos de mercado, você sabe disso, eu te falei, dentro de impermeabilizante, inclusive. E a gente vê muito disso. A tecnologia existe fora do Brasil, grandes tecnologias, que não vêm para o Brasil por causa de custo. Porque as pessoas querem continuar fazendo a mesma coisa. O nosso índice de patologia é gigante. É muito mais patologia do que casas saudáveis. Muito, muito maior. Então é uma longevidade, eu digo assim, não vou chamar de longevidade, serão muitos anos de reforma para consertar essas patologias. É verdade. E uma vez já iniciado da maneira certa, com uma tecnologia de ponta como é a nossa, não vai ter esse dispêndio futuro. Pode haver um dispêndio por uma ação mecânica, problema mecânico, caiu um poste em cima da sua laje, por exemplo, quebrou. Aí é acidente. São acidentes que acontecem, mas mesmo o que quebrou vai estar protegido, porque internamente ele está blindado. Internamente está blindado. A água não penetra de forma nenhuma. Aí muita gente fala assim, não, alguns profissionais, eu faço desse jeito há 30 anos e não tem problema. Eu falei, claro que tem problema. Veja quanto se vende de impermeabilizante nas lojas. É verdade. Aí eu costumo dizer assim, há 30 anos não existia o celular. Exatamente. E quando existiu, quando apareceu, era só um telefone móvel. Hoje o telefone é a menor das coisas que isso aqui oferece. Isso aqui é um computador de bolso. Isso aqui é uma câmera filmadora, fotográfica. Minha filha esses dias perguntou, pra que serve aquele botãozinho que tu deixa bem no meio, verde? Ali? Esse é o telefone, ela. Mas tu nunca usa? Pra nós é... Isso aqui é um GPS. Nós temos um monte de tecnologia numa coisinha desse tamanho. Então, 30 anos atrás, existiam coisas que hoje não existem mais. Nós temos que adaptar, inovar e trazer a tecnologia pro dia a dia. Não é eu que falo, o mundo inteiro já conhece essa frase. Não adianta tu querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E o pessoal está querendo, nós na construção civil precisamos de resultado diferente. Mas fazendo as mesmas coisas não dá. Usando o mesmo impermeabilizante, usando a mesma mão de obra, usando a mesma visão, não dá. Então o pessoal diz assim, aí essa história, mas há 30 anos eu fazia assim, cara, há 30 anos era lá, agora é diferente, tu não tem mais a mesma mão de obra, a tecnologia é outra, a informação é outra. Por exemplo, na sustentabilidade a gente está falando, o maior mercado de lucro, até mesmo para a venda do Drymax, por exemplo, se eu usar Drymax, eu usar um produto que ele não tem uma pegada de carbono tão alta, eu consigo enquadrar a minha obra em um projeto sustentável para ganhar um imposto mais barato, para ganhar um IPTU mais barato. O banco vai me dar dinheiro mais barato. Crédito de carbono, mas o crédito do banco mesmo. Próprio banco. O juro mais barato. Por valorizar. A obra eu vou cobrar mais caro. E eu consigo, no entorno da obra, mostrar que eu tenho economia, porque eu vou diminuir o máximo de desperdício. Como economia com performance. Então, olha só, a sustentabilidade na questão não é mais só salvar o planeta. Também é o principal. Sim. Mas ele te traz economia, te traz mais valorização, o cliente paga mais por isso, o banco ajuda, até o governo está ajudando, dando incentivo. Então, tu tem toda uma visão diferente. Uma inteligência. Não é fazer as mesmas coisas que há 30 anos atrás, tu não sabia nem o que era carbono, nem se pensava nisso. Quer dizer, no modo geral, né? Claro que já tinha os estudos. Mas vamos falar em alimentação. Hoje em dia as pessoas já olham uma tabela nutricional. Se tem glúten, se tem açúcar, se é... o que realmente é saudável do que não é. Né? As pessoas já sabem. Alguns anos atrás não sabiam. Na obra tem que levar essas outras considerações, não é só se é caro ou é barato. Não, se o Drymax vai me durar mais, vai dar um menor imposto, vai me dar uma melhor venda do produto, vai me dar um argumento melhor com a minha equipe para eles entenderem como é que funciona. Tudo isso tem que levar em consideração. Não é só preço, não é só uma informação, são várias informações. E o melhor, eu acho que o melhor também dentro dessa performance que você está falando em relação à construção, ele não é um produto que exija ou necessite de uma mão de obra específica, técnica, de nível diferenciado. Não exige isso. A construção vai acontecer da maneira que ela acontece, porque isso aqui nada mais é do que um aditivo. Eu só vou adicionar algo que eu já faço no meu dia a dia. Eu não preciso de uma mão de obra especializada naquela aplicação, porque não. O baldrame vai ser concebido, a coluna, a viga, a laje, tudo da maneira que é.
tudo colocado, Só adicionado adicionado a a mais. mais e ele vai ter o tempo de homogeneização e pronto. Aquela etapa está blindada. A partir de agora está impermeável. Não precisou aumentar a mão de obra, não precisou Ou chamar treinar alguém de fora, você- treinar, não há necessidade Olha o nenhuma. videozinho na internet, eu nem sei que olhar, só uma Não. ligação, ó, faz isso e pronto. Só tomar cuidado com a adição. Como que eu vou adicionar e que volume eu vou adicionar para aquela necessidade. Uma laje tem uma necessidade, uma piscina tem outro, uma parede tem outro, contrapiso tem outro. Então é só fazer a adição necessária para cada etapa dessa. Bem simples. Beleza, nós vamos ter muitas informações ainda sobre a Drymax aqui na obra, no vídeo. Vocês vão também entender mais coisas sobre a Drymax. Quero que vocês venham mais depois da casa pronta. Sim, aqui, claro, fazer opa. vários eventos. A casa é de vocês, então Estaremos tá à aqui. disposição. Estaremos aqui. Valeu. Ok, Felipe.